Oi, gente. Então, aula 10, né? E agora será falando do Comitê de Auditoria. O Comitê de Auditoria das comissões é mais importante, né? Apesar disso, não acredito que ele vá ser cobrado, até porque tem 70, né? A gente tem muito mais coisa interessante para ser cobrado pelo Estatuto. E a gente só tem 10 questões dessa parte. Então, acho que a banca vai preferir cobrar algo que seja mais relacionado ao começo, algo relacionado principalmente àqueles requisitos, ou mesmo à composição dos conselhos e tal, certo? Mas, de toda forma, melhor pecar pelo excesso, né? Então, vamos estudar essa parte aqui também. Beleza? Artigo 70. O Comitê de Auditoria é o órgão de suporte ao Conselho de Administração no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização sobre a qualidade das demonstrações contábeis e efetividade do sistema de controle interno e de auditorias interna e independente. Parágrafo 1º. O Comitê de Auditoria terá autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, a depender dos projetos, né? Dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos e independentes. Aqui já tinha dito, né, que ele poderia contratar a auditoria independente, então, simples. O regimento interno do Comitê de Auditoria será aprovado pelo Conselho de Administração. É legal lembrar disso, porque é o primeiro lugar onde a gente vê que um regimento não é feito pelo próprio órgão, né? Então é interessante destacar. O Comitê de Auditoria ele já é elegido e destituído pelo Conselho de Administração por 3 membros. É interessante fazer analogia com o Conselho Fiscal, né? Que também são 3 membros. É vedada a existência de membros suplentes. Aí, no caso aqui, a gente quebra a analogia, né? Que lá no Conselho Fiscal tem suplentes. Os membros do comitê devem ser escolhidos preferencialmente entre pessoas residentes na cidade onde se situa a sede da Ebserh, onde é? Em Brasília, né? Esse daqui também é interessante, porque os outros dizem que deve ser membro residente do país. O país acabou. Aqui tem que ser residente em Brasília. Preferencialmente, não é necessariamente, ou seja, pode ser de outro lugar, mas a preferência é residência em Brasília, né? Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão seu presidente. Novamente, a gente volta aqui pela parte que o Conselho Fiscal também tem isso, né? Ao qual cabe dar cumprimento às deliberações do órgão com registro no livro de atos. Tudo tranquilo, não? Condições mínimas para qualquer integrante. Não ser ou ter sido, nos 12 meses anteriores, a nomeação para o comitê diretor, empregado ou membro do Conselho Fiscal da Ebserh. Aqui é, de novo, um prazo relacionado à imparcialidade, só que um prazo sem lógica. A gente já viu prazos relacionados à imparcialidade, ou seja, situações similares, mas prazos de 36, de 24 e de 12 meses. Então, nada para fazer se não decorar, né? É responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos da auditoria da Ebserh. Página 20, estamos terminando, né? Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 2º grau ou por adoção, das pessoas referidas no inciso 1. No caso, é essa galerinha aqui. Não receber qualquer outro tipo de remuneração da Ebserh que não seja aquela relativa à função de integrante do Comitê de Auditoria. No caso, ele não pode ser funcionário, né? Não ser ou ter sido ocupante de cargo público efetivo, ainda que licenciado ou de cargo em comissão da administração direta, nos 12 meses, só da direta, né, que não cortou a indireta, nos 12 meses anteriores à nomeação. É bom que pelo menos relativo ao comitê a gente lembra que é 12 meses, não misturar um prazo, pelo menos não até agora. Não se enquadrar nos incisos. Notem que aqui são os mesmos incisos relativos ao Conselho Fiscal. A maioria dos membros do comitê deve observar, adicionalmente, as demais vedações do caput do 18, ou seja, devem observar o 18 inteiro, né? A maioria dos membros, no caso, são pelo menos 2, né? Já que são só 3 membros. O disposto no 4, aqui não tem sido servidor, né? Se aplica a servidor de autarquia ou fundação que tenha atuado nos negócios da Ebserh. No caso, ele não pode ter atuado na Ebserh, mas pode atuar em outra empresa pública ou sociedade de economia mista, né? Aqui. Os membros do Comitê de Auditoria devem ter experiência ou formação acadêmica compatível com o cargo,
Isso daqui é óbvio, se repete em todos os órgãos até agora, né? Preferencialmente. Preferencialmente, de novo. Não é necessariamente. Contabilidade, auditoria ou no setor de atuação da empresa, devendo, no mínimo, um dos membros obrigatoriamente ter experiência em operacional reconhecida em assuntos de contabilidade societária. Ou seja, um dos 3 deve ter, no mínimo. Se todos tiverem, melhor, mas é preferencialmente, ou seja, não é requisito que todos tenham. Na formação acadêmica, existe curso de graduação e pós-graduação. Isso aqui a gente já está batido nesse parágrafo 4. Parágrafo 5º. O atendimento às previsões desse artigo deve ser comprovado por meio de documentação mantida na sede da Ebserh, pelo prazo mínimo de 5 anos, contado o último dia de mandato do membro do comitê. No caso, é o prazo de arquivamento, né? 5 anos. Interessante, temos arquivologia no edital também, né? O Conselho de Administração poderá convidar membro do Comitê de Auditoria para assistir às suas reuniões sem direito a voto. A gente já tinha visto isso, que nada impede que um representante de um órgão acompanhe a reunião de outro, mas sem direito a voto, né? Certo. O ato dos membros do Comitê de Auditoria será de 3 anos. Aqui a gente tem uma divergência, né? Que em todos os lugares que a gente viu, os mandatos são de 2 anos. Não coincidente para permitida uma reeleição, certo? Para assegurar a não coincidência, os mandatos dos primeiros membros do Comitê de Auditoria serão de 1, 2 e 3 anos. Isso daqui também é interessante, né? Que nos outros os mandatos são necessariamente conjuntos, ou seja, o presidente e os 6 diretores vão ter 2 anos, vão ser os mesmos 2 anos, né? Aqui existe uma exigência que ele seja não coincidente. Os primeiros foi 1 ano, 2 anos e 3 anos, e aí os seguintes que foram reelegendo, ou todo ano foi foi elegendo um novo membro para o Comitê de Auditoria, e os mandatos sempre vão ter sempre diferenças de 1 ano entre eles, né? Os membros do Comitê de Auditoria poderão ser destituídos pelo voto justificado da maioria absoluta do Conselho de Administração. Qual a maioria absoluta do Conselho? 5, né? Porque são 9. Aliás, Conselho de Administração são 9, exatamente. No caso de vacância de membro do comitê, o Conselho de Administração elegerá novo membro para completar o mandato. Mandato tampão, né? Deixa eu colocar aqui. 7. O cargo de membro do Comitê de Auditoria é pessoal e não admite substituto temporário. Nas ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do comitê, este deliberará com os remanescentes, ou seja, pode sim, só ter uma pessoa a menos, né? Nem problema, não tem nenhum problema. O comitê deverá realizar 2 reuniões mensais, ou seja, ele é meio que quinzenal, mas na prova acredito que não virá quinzenal. Se vier quinzenal, só marquem se tiverem certeza que as outras estão erradas, né? De modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação. Faz sentido também, né? Não divulgar nada que esteja incorreto. A Ebserh deverá divulgar as atas das reuniões do Comitê de Auditoria em sítio eletrônico próprio. Note que aqui não tem um somente, como eu tinha enfatizado antes, e a banca pode jogar somente em sítio eletrônico próprio. Então, pode ser que ela seja colocada no site também da União, que é comum, inclusive, portal da transparência, dentre outros lugares, né? No comitê na hipótese de o Conselho de Administração considerar que a divulgação da ata possa pôr em risco legítimo interesse, apenas o seu extrato será divulgado. Ou seja, sempre teremos uma divulgação, mas a deliberação do Conselho de Administração pode restringir. Em vez da ata inteira, vai ser o extrato resumo, né, da ata. A restrição do citado parágrafo 1º não será punível aos órgãos de controle, que terão total e restrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria, observada a transferência de sigilo. Ou seja, esse órgão de controle também não vai poder divulgar nada além do que já foi divulgado pela Ebserh, né? Tranquilo isso. Aqui vemos as competências, né? Sem prejuízos de outras que podem ser previstas, ou seja, o rol aqui vai ser exemplificativo, né? E aqui, esse 81, eu vou pular, perdão. Pensei mais como são só 83, foi. Estamos quase terminando, 21 já, né? Opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente. A gente já viu que a auditoria podia opinar pela deliberação de auditoria independente, né? Pela realização. Supervisionar a atividade de auditoria, né? As atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade de serviços prestados e a adequação de tais serviços à necessidade da Ebserh. Tranquilo também, né? Supervisionar as atividades desenvolvidas na área de controle interno, de auditoria interna e elaboração de demonstrações, também tranquilo. A atribuição inerente
a ideia de auditoria, né? Monitorar, também inerente à atividade de auditoria, a qualidade e integridade dos mecanismos de controle, das demonstrações financeiras e divulgações e medições divulgadas pela Ebserh, avaliar e monitorar as posições de risco da Ebserh, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre política e procedimentos referentes à remuneração, utilização de ativos e gastos incorridos, avaliar e monitorar em conjunto com a administração da Ebserh e a área de auditoria interna a adequação e divulgação das transações com partes relacionadas, elaborar relatório anual novamente, de novo, o único trimestral que a gente viu nesse regimento todo de relatório trimestral é o do Conselho Fiscal, né? Com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas recomendações, registrando, se houver, divergências significativas entre a administração, a auditoria independente e o próprio comitê em relação às demonstrações financeiras. Todas essas aqui são atividades inerentes à qualidade de auditoria, né? Eu acho que a dificuldade maior pode ser diferenciar o conselho fiscal da auditoria, do comitê de auditoria, né? Isso aí a gente tem que fazer o comparativo dos dois para não acontecer erro, mas a princípio, uma lógica só de o que é comitê e o que é gestão já resolveria. Lembrar também que aqui tem 3 membros que eles são eleitos pelo Conselho de Administração. A gente viu alguns requisitos, mas é isso, acabou, né? Ao menos um dos membros do Comitê de Auditoria deve participar das reuniões do Conselho de Administração, que tratem das demonstrações contábeis periódicas do auditor independente e do Parte, certo? Parte, gente, a atribuição do Conselho de Administração. E tanto o Conselho Fiscal como o Comitê de Auditoria tem certa participação e interesse nele, até porque é um relatório de gestão fiscal, né? Plano e relatório. O Comitê de Auditoria deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive as sigilosas internas e externas à Ebserh, em matérias relacionadas ao escopo de sua atividade. Também tranquilo, o auditor atua sozinho, mas ele também pode receber denúncias para que ele avalie determinadas situações. Tranquilinho, esse assunto não deve ser lá dos mais cobrados, e depois eu vou fazer um comparativo dele com o Conselho Fiscal, porque apesar disso, o Conselho Fiscal tende a ser cobrado, então seria fácil para a banca pegar uma atribuição da comissão do comitê e jogar como sendo do Conselho Fiscal, mas eu acho que a gente não precisa muito se preocupar. Preocupação principal mesmo é aqueles 5 órgãos que eu falei: Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e, por fim, o Conselho Fiscal, certo? Bom, por isso a gente termina essa aula por aqui. Vejo vocês daqui a pouquinho na aula 11, certo? Falou, valeu!